Isso, vamos sentar e abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, onde estamos. Nós vamos ler do versículo 26 até o 31. Versículo 26 até o 31. Que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos de nobre, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Na semana passada nós falamos muito sobre a palavra da cruz, onde Paulo diz no versículo 18 deste mesmo capítulo, ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Poder de Deus. Então o que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, no sacrifício do Senhor, e o que isso trouxe para nós. Então Paulo diz que essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para quem está perdido, é loucura. Mas para nós que somos salvos, já explicamos muito o que é ser salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Então o ensino sobre a obra da cruz e o que vem dela para nós, isso é o poder de Deus. Então Paulo, no versículo 23, ele fala: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, quem é que é chamado? Aquele que Deus chama e revela a palavra. Por exemplo, quando Jesus foi começar o ministério dele, a primeira coisa que ele fez antes de começar o ministério, ele chamou 12 discípulos. Tinha muita gente em volta dele, mas ele chamou 12, escolheu 12, e através destes 12 que ele escolheu, foram aqueles que começaram a igreja e fizeram a obra de Deus. Escolheu inclusive o traidor, que foi Judas. Ele chamou esses discípulos. Então Deus é que chama, ele vai atraindo as pessoas, vai fazendo uma grande obra. Esse chamado pode durar anos na vida de uma pessoa, até que clareie as coisas para ela, né? Então, para os que foram chamados, né, ele diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o que? Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então explicamos que tudo que o homem precisa para ser salvo, para ser liberto, para se tornar um filho de Deus, para ser liberto da mão do diabo, tudo aconteceu na cruz do Calvário. Nunca esqueça isso. Por que Paulo está dizendo? Paulo está tentando centralizar a fé dos coríntios na pessoa de Jesus Cristo e nos feitos da cruz. Então Paulo trabalhou muito nesse assunto, e na semana passada nós falamos sobre isso. Aí chegamos nesse versículo 26, onde Paulo diz isso: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então Deus não chamou muita gente inteligente segundo a carne, muita gente sábia.
Deus nos chamou. Você pode ver que uma boa parte do evangelho é gente simples. Parece que o simples tem mais facilidade de crer do que o sábio, porque a sabedoria do mundo, ela é condenável diante de Deus. Então ele diz: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, olha lá, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então Deus não chamou muita gente nesse nível. Aí ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, o que é que acontece? A coisa está invertida. A coisa está invertida. Aquilo que parece ser muito forte, muito sábio no mundo, se torna loucura diante de Deus. E aquilo que parece ser fraqueza, essas coisas é que Deus valorizou. Então, os valores humanos, eles estão invertidos, está ao contrário a coisa, né? Por quê? Olha lá, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de quê? A fim de que ninguém venha se vangloriar na presença de Deus. Então, a sabedoria humana é uma coisa defeituosa, destrutiva. Pela sabedoria humana, pela mente humana, a pessoa não conhece a Deus, né? Então, os sábios desta nossa época vão ser muito poucos chamados, porque a sabedoria impede de conhecer os mistérios de Deus, a não ser por revelação. Está claro isso na sua mente? E depois ele chega aqui no versículo 30, onde nós vamos trabalhar. Ele faz uma grande declaração. Ele fala: mas vós sois dele, nós somos de Deus. Olha que declaração: em Cristo Jesus. Repare bem que nós somos dele em Cristo. Então, quando você vê na Bíblia essa palavra em Cristo, significa um sistema de vida, um sistema perfeito, onde Cristo é o centro de tudo. Ele é o administrador, o gerenciador, o dono e o controlador de todas as coisas. Então, a partir do momento que eu sou salvo, eu sou transportado e posto neste reino, em Cristo. Eu sou dele em Cristo. Então, ele diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Agora, presta atenção nisso. O qual se nos tornou da parte de Deus. Então, o que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Repare bem que não tem nada de nós. Não tem nada das nossas obras, do nosso esforço. Cristo se tornou da parte de Deus. É uma coisa que Deus faz para nós através de Cristo, sem a nossa participação. Então não tem o dedo da força humana, não tem a inteligência humana nisso, não tem o esforço da carne, não tem obra da lei. Vem da parte de Deus através de Cristo. O homem não tem parte nisso. A única parte que ele tem é o que ele recebeu em Cristo. Então, olha lá, vou ler de novo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Agora, o que Cristo Jesus se tornou para nós? O qual se nos tornou da parte de Deus. 4 coisas: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quê? Não em si mesmo, nem nas suas obras. Ele vai se gloriar no Senhor. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, mas tem 2 principais que eu quero ressaltar hoje. Então, nós estamos em Cristo agora. Nós somos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós estamos em Cristo, nesse sistema de vida. Entende? Então, em Cristo, Cristo se torna da parte de Deus para nós sabedoria. O que isso quer dizer, sabedoria? Essa sabedoria que ele fala não é sabedoria humana, inteligência humana, mas é Cristo, é a nossa sabedoria. E como eu entro nessa sabedoria? Através do conhecimento do Evangelho. Então, Cristo é a nossa sabedoria. Nossa mente agora está sendo ajustada à mente de Cristo. O trabalho da palavra de Deus é desenroscar da nossa mente um monte de conceito de coisa errada, renovar a nossa mente com a palavra de Deus
E nós vamos adquirindo pelo conhecimento da palavra de Deus essa sabedoria que vem de Cristo. Cristo é a nossa sabedoria, não é a inteligência humana. Cristo é a nossa sabedoria. Então Cristo se tornou da parte de Deus para nós o quê? Sabedoria. Então quanto mais a minha mente é renovada com o Evangelho, quanto mais eu vou entendendo Cristo crucificado, o Evangelho, as coisas que vêm de Jesus, então a minha mente vai se tornando renovada. E isso é a sabedoria que está em Cristo. Eu vou me tornando sábio no Evangelho, com conhecimento. E isso vem de Cristo, não vem de homem. Do homem vem a sabedoria humana que atrapalha. A sabedoria humana quer governar a igreja. A sabedoria humana, ela quer controlar a igreja, ela estabelece um monte de parafernália de ordem e de burocracia. Isso é sabedoria humana. Mas a sabedoria que é Cristo em nós é a mentalidade do Evangelho, é pensar como Deus pensa. Então vamos entender isso. Deus, ele quer implantar a mente dele na nossa mente. Ele quer que nós vejamos as coisas como ele vê. Por exemplo, o que eu falo sempre: ele nos libertou do império das trevas. Isso é a mente de Cristo, isso é a mente de Deus. Agora ele quer que a minha mente se ajuste nessa verdade do Evangelho. Então ele vai trabalhar na minha mente através da palavra, para que a minha mente seja estabelecida, não com aquela escravidão que eu tinha, aqueles pensamentos de escravidão, aqueles pensamentos religiosos que me escravizavam, aquelas doutrinas que me escravizavam. Ele quer renovar a minha mente com a verdade, com a mente dele. Na mente de Deus é isso. Ele me libertou do império das trevas. Já aconteceu, já me libertou. Agora, a cabeça da pessoa é difícil ajustar isso. Então a obra do Espírito Santo, através da palavra, é renovar a mente, até que a pessoa pense igual. Na mente dela vem essa verdade. Ele me libertou do império das trevas. Então Deus vai implantando lentamente no meu espírito, na minha mente, essa sabedoria de Cristo, que é o Evangelho. Então ele vai trabalhando. Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Então quanto mais eu conheço Cristo, e eu não posso conhecer Cristo sem ter uma visão do Evangelho, então eu vou vendo que Cristo agora é a minha sabedoria. Sabedoria que eu tinha, eu posso ter estudado, ter feito faculdade, conhecer muita coisa desse mundo. Isso é muito bom para o mundo. Mas se tratando do Evangelho, é sabedoria humana. Não consegue ter revelação de Deus. É sabedoria humana, é desqualificada diante de Deus. Então a palavra vai renovando a minha mente. Cristo é a minha sabedoria. Minha mente vai sendo renovada. Eu vou passando a ter, como Paulo disse, nós vamos ver mais para frente, ter a mente de Cristo. Então Cristo agora é a nossa sabedoria. A nossa inteligência espiritual é Cristo. Não é um homem, não é um líder, é Cristo. Que outra coisa ele mostra que Cristo se tornou para nós? Justiça. Então Cristo se tornou para nós a justiça de Deus. Ou seja, ele me justificou, me tornou inculpável, me tornou aceitável, me tornou sem penalidade por aquilo que ele fez na cruz. Então hoje Deus olha para mim, Deus olha para você, nos vê justificado. Nós somos a justiça de Deus, vinda através de quem? Através do justificador, que é o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Então Cristo agora é a nossa sabedoria. Eu não aceito outra coisa. Cristo agora é o nosso justificador e a nossa justiça. Ele se tornou da parte de Deus. Deus, através de Cristo, nos justificou e nos fez justiça de Deus. Vamos ver só alguns versículos para trabalharmos em cima disso. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você está na primeira, vai para a segunda, no capítulo 5. Um versículo que nós lemos muito. Só o versículo 21. Então, segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê?
nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então agora, quando Deus olha para nós, meu irmão, é difícil o crente entender isso. Quem está debaixo de lei não entende isso. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos vê justiça dele em Cristo. Por quê? Porque Cristo tomou a nossa iniquidade, a nossa dívida e nos justificou. Então Deus, através de Cristo, nos justifica. Nós somos a justiça de Deus. Então quando Deus olha para nós, Ele não está nos condenando. Apesar de termos defeitos, Ele não está apontando o dedo. Ele está nos vendo a justiça que veio de Cristo. Está nos vendo justos aos seus próprios olhos, sem culpa, sem condenação, justificado, aceito por Ele, perdoado. Então Cristo se tornou da parte de Deus justificação. Então olha esse versículo que diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, aonde? Na cruz, para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, meu irmão querido, quando Deus olha para mim, para você, Ele olha e fala assim: ali está a minha justiça, aquilo que Cristo passou para Ele. Então Cristo nos justificou. Então nós somos a justiça de Deus. Como é que pode um pecador errado, defeituoso como eu, como nós, que falha todos os dias, que no passado foi uma pessoa terrível, como é que pode agora ser justiça de Deus? Pode, porque Cristo na cruz tomou o escrito da nossa dívida, dos nossos pecados, tudo. Ele levou, tirou o pecado do mundo e nos justificou daquilo que nós devíamos. Então Deus, eu tenho que ter essa mentalidade agora, eu tenho que ajustar a minha cabeça com essa sabedoria de Deus. Então quando Deus olha para mim, ele me vê justiça de Deus, justificado, sem culpa. Agora, o que eu fiz para merecer isso? Nada, não vem de mim. Cristo na cruz me justificou. Então Ele agora é justiça, e me justificou, e nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa, uma vez justificada, ela não perde mais a justiça que foi atribuída a ela. Mas como isso, pastor? E se ela falhar? Ela não perde mais, é uma coisa dada por Jesus Cristo, e não tem prazo de validade. Agora, quando Deus nos justifica, Ele sabe que nós somos defeituosos, que nós estamos sujeitos a cometer pecados, mesmo que não queiramos. Aí nos vem à mente o quê? Que na cruz, Cristo só não levou lá os pecados passados, ou os pecados presentes, mas Cristo, Ele levou também o meu futuro, enquanto eu estou vivendo nesta terra. Então, se eu cometer um pecado amanhã, já está realizado na cruz do Calvário. Eu me volto para Deus, me arrependo, não quero pecar. Mas a morte de Cristo na cruz, o que Ele levou ali, foi por toda a minha vida. Então, ainda que eu venha cometer um pecado amanhã, já foi pago na cruz. A cruz, ela está fora do tempo. Nós estamos no tempo aqui, passado, presente e futuro. Mas na cruz, a cruz está fora do tempo, já resolveu o problema de toda a nossa vida. Porque o verdadeiro crente não quer pecar, mas é defeituoso. Você não quer perder a paciência, perde. Não quer se irritar, se irrita. Num trânsito, querendo fazer alguma coisa, fica irritado, não fica? Quantas irritações a gente tem? Irritação é pecado. Mas por isso Cristo já quitou o meu débito na cruz do Calvário. Então essa é a justiça da cruz. Como é que Deus poderia requerer uma justiça de quem é defeituoso e não consegue se justificar? Mas Cristo era perfeito, então essa justiça vem de alguém perfeito. Ele nos justificou. Então Ele foi feito pecado na cruz, para que nele nós fôssemos feitos, não nós nos fizemos, mas fôssemos feitos justiça de Deus. Então
Isso consola o meu coração. Eu chego diante de Deus e falo, mas meu Deus, esse vaso de barro falha, mas como é grande a tua graça, como é grande a justificação, que ainda que ele venha a falhar, essa justiça da cruz permanece, não me é tirada, porque Cristo pagou até pelo meu futuro imperfeito na cruz do Calvário. Por isso que a obra da cruz é a coisa mais gigantesca e gloriosa que existe. Vocês estão entendendo ou não? E uma vez que ele me justificou, eu não consigo perder isso, porque ele me deu, ele fez isso por mim. A base da nossa justificação é o que Cristo fez, não é o que eu faço. Se eu for trazer para o meu nível, ser justificado pelo que eu faço, eu sou condenado todos os dias. Eu perco ela todos os instantes. Mas a base da nossa justificação é através do justificador, do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo se tornou da parte de Deus para mim, me dado de graça, a justiça de Deus. Entende isso? Então você é a justiça de Deus. Repare bem, eu não tenho culpa do que Adão fez, nem você. Você nasceu séculos depois, milhares de anos depois. Como é que eu posso ser condenado por alguém que fez uma coisa lá, milhares de anos atrás? Deus seria injusto, então ele manda Jesus Cristo. E eu me torno, através de Cristo, a justiça de Deus. Entende isso ou não? Nós somos justiça de Deus. Então, como é bom andar nessa liberdade, né? Como é bom, às vezes você perde a paciência, se irrita, mas você fala, ó Senhor, a tua graça eu entendo, quando diz tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa nessa minha fraqueza. O Senhor disse isso para Paulo. Então, é nessa nossa fraqueza, nesses nossos defeitos, nessa consciência de saber que eu não consigo ser um crente perfeito e verdadeiro. É nessa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoando em mim. Então por isso que eu preciso ter uma consciência assim. Eu sou defeituoso, eu sou falho. Eu não consigo cumprir a justiça de Deus. Eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo ser um crente verdadeiro como a Bíblia quer que eu seja. Mas graças a Deus, porque a graça de Deus veio sobre a minha vida, e nessa graça eu fui justificado, e Cristo me tornou para Deus aquilo que eu não tinha condições por esforço próprio de ser. Então Cristo te tornou para Deus justiça. Entende isso ou não? Sim ou não? Imagine alguém na lei se matando para cumprir a lei para ser justificado. Nunca vai conseguir, vai ser condenado. Na nova aliança, na graça, Cristo fez isso por mim e me torna para Deus justificado, sem eu ter feito nada, só pela fé no que Ele fez por mim. Isso é uma coisa extraordinária, maravilhosa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é uma coisa de outro mundo, só pode ser de outro mundo. Desse mundo, se você não entende isso. Então quantos anos a gente demora para entender essa grandeza da graça de Deus? Esse amor, esse perdão, essa obra da cruz. Foi por isso que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para quem é salvo é o poder de Deus. Então o que Cristo fez na cruz, o poder de Deus me justificou, é a palavra da cruz, e ninguém tira isso mais de mim. Que outra coisa mais Ele fez? Vamos ler mais um texto sobre a justificação. Vamos lá, Romanos, volta um pouquinho, Romanos capítulo 8. A justificação é uma das coisas mais lindas da nova aliança. Então Romanos 8, vamos ler desde o 28 em diante. E diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Então tudo coopera para o bem. Até coisas que você não entende, que você não gosta de passar, até isso Deus faz cooperar para o seu bem, porque você é um chamado
por Deus. Então, para Deus não tem surpresa. Eu vivo minha vida em paz, confiando na fé. Se acontecer alguma coisa que me desagradasse, opa, eu fui chamado por Deus. Até isso aí que me desagradou na minha mente, Deus vai fazer com que isso coopere para o meu bem, porque eu fui chamado. Deus tem um propósito na minha, na sua vida. Entende isso? Então saiba viver no momento que tem tudo, que não tem nada. No momento que está tudo bem, no momento que está tudo mal. Viver pela fé. É isso. Saiba viver quando você está com o corpo bom e quando está com o corpo ruim. Quando comeu muito e quando comeu pouco. Porque em tudo isso a ação de Deus está sobre a nossa vida e vai cooperar para o nosso bem. Então ele vai dizendo, vou ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção agora. Porquanto aos que de antemão conheceu. Então ele conheceu de antemão, antes, olha lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então ele está dizendo que Deus nos conheceu antes que nós existíssemos, antes que nós tivéssemos vida nesta terra. De antemão ele nos conheceu. Ele é presciente, onisciente, ele sabe de tudo antes que aconteça. Então a esses, olha lá, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então você é um predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então você está sendo aperfeiçoado. Deus está aperfeiçoando você nesta vida, e na eternidade ele vai concluir essa obra de perfeição para você ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Presta atenção. É muito grande aquilo que vamos ser, estamos sendo preparados. Ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então aquela imagem de Deus que Adão perdeu no pecado, lá no passado. Porque o homem pecador, ele é a imagem de Adão caído, não é aquela imagem de Deus. Então agora em Cristo nós somos restituídos à imagem de Deus, semelhante a Cristo. É uma coisa gloriosa, né? No futuro, na eternidade, nós vamos ser perfeitos, ter um corpo glorificado, viver num nível de vida. A gente conhece esse nível de vida ralé, fraco, de sofrimento aqui na terra. Mas lá a coisa será perfeita, é uma vida além da nossa imaginação. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, é o principal objetivo dele ter vindo ao mundo. Então nós estamos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Continuando, está escrito aqui: a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, o que ele fez para esses que ele chamou? Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Se eu olhar para você, eu não vou te ver glorificado, nem você vai me ver glorificado, mas o texto diz que ele já glorificou. Por quê? Porque Deus já vê no futuro a obra pronta. Então, na ótica de Deus, nós já estamos glorificados, a obra já está acabada. Só que nós estamos aqui no tempo, caminhando. Na ótica de Deus, tudo já está pronto, nós já fomos glorificados. Aceita isso? Entende isso comigo ou não? Para nós é futuro, vai ser, mas Deus já enxergou lá, já viu tudo prontinho e feito. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos assim, passado, presente e futuro. Mas para Deus a coisa é diferente. Então já houve, já fomos glorificados. Continuando. Por isso que ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas? Tudo isso que nós estamos falando. As pessoas só falam assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que o apóstolo está perguntando? O que eu vou dizer à vista de tudo isso que o Evangelho me revela?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, presta atenção, porventura não nos dará graciosamente, gratuitamente com ele, o filho, todas as coisas? É uma pergunta. Ele fala assim: se Deus não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como ele não nos vai dar junto com o filho de graça todas as coisas? Então tudo nos é dado de graça, tudo através do filho. Ele dá o filho e juntamente com o filho todas as coisas. Então não fique com essa mentalidade humana. Então eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero trocar de moto, eu quero isso. A mentalidade humana, o homem está agarrado nas coisas materiais. Os brinquedos mudam. Quando a criança ela tem um carrinho de plástico, quando cresce quer um carro de verdade, não é? Vocês estão entendendo? O homem cresce e ele está agarrado no mundo material. Ele quer as coisas que os olhos veem. Ele quer o dinheiro, ele quer a facilidade. E tudo isso é bom, não estou condenando. Então ele quer um Deus que satisfaça tudo que ele quer aqui na terra. Então é isso que você vê nas maiores campanhas, nas pregações que vêm aos montões. Deus vai fazer tudo na sua vida, vai te dar tudo, você vai trocar de carro. Vem aqui na minha igreja, faz uma campanha da prosperidade, você vai ter dinheiro, você vai dar a volta por cima, vai sair do vermelho, não é? Então a mentalidade humana de crentes, crianças, é só isso. Eles querem Deus para resolver tudo e dar tudo, dá dinheiro, resolve isso, resolve aquilo, me dá, me dá, me dá, me dá. Essa é a mentalidade. Mas em Cristo nós já temos todas as coisas, somos herdeiros de Deus. Herdeiro, tudo que pertence a Cristo pertence a nós. E toda essa terra vai passar, tudo isso vai acabar, meus irmãos. Mas a nossa herança eterna está lá nos céus. Continuando. Vou ler de novo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Agora a pergunta é essa: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus, foi chamado. É Deus quem os justifica. Então ele faz uma pergunta: quem vai poder chegar contra um justificado e condenar ele se ele foi justificado por Deus? Aí você vê o legalismo. O que é o legalismo? Olha, não pode pôr essa roupa, não pode usar o cabelo assim, não pode pôr essa calça, não pode fazer isso, não pode. Existe a igreja legalista, aquela que enche de regras e proíbe de fazer um montão de coisa. Quando os legalistas que estão debaixo da lei, eles olham quem está debaixo da graça, eles falam assim: esse aí é tudo mundano, ó, tudo Jezabel, né? As mulheres são tudo Jezabel, olha, estão de calça, cabelo curto, vão tudo para o inferno. O legalista, quem está debaixo do legalismo, igreja de lei, que o que eles pregam é mais roupa, cabelo, aparência, que você não pode fazer, né? Isso aí escraviza e mata as pessoas. Proíbe as crianças de jogar bola, não pode ter televisão dentro de casa. Tem ainda alguém que prega isso. Então tem que tirar o site dele da internet também, porque a internet é uma TV, é ou não é? Pior que a televisão, sim ou não? Então, o legalista é isso, pode, não pode, proibir um montão de coisa. Então quando ele olha para quem está na graça, ele vai falar assim, ó: esse aí está desviado, essa daí é Jezabel, olha a roupa daquele, olha a roupa dele. Vou brincar com você, o legalista só anda de paletó e gravata e camisa de manga comprida. É só o tempo todo isso. Ele não pode nem pôr uma camisa de manga curta para subir num púlpito, porque senão vão condenar ele. Se ele vai numa igreja legalista, se ele não for de paletó e gravata, ele não sobe no púlpito, é proibido. Porque tem que ser santo, né? Vocês estão entendendo ou não? Então quando o legalista olha quem está debaixo da graça e vem de liberdade, ele condena. Ó, aquele pastor ali usa tênis, vai para o inferno. Vocês estão entendendo? Aquele ali, onde já se viu num púlpito de camiseta, é do diabo, né? Tudo é o demônio, não é verdade? Eles condenam, mas a Bíblia fala assim: quem os condenará? Quem pode condenar um justificado por Deus? Ninguém. Ninguém não pode.
se Deus não condena, quem é? O que é o legalismo para condenar alguém que foi justificado por Deus? Então, ninguém pode te condenar. Se Deus não te condena, quem é que vai te condenar? Voltando ali ao versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha a garantia. É Deus quem os justifica. Então não tem mais nada que possa nos condenar. Você entende isso ou não? Né? Não é porque você pôs um chinelo que você vai para o inferno. Não é porque uma irmã cortou o cabelo, eu falo isso porque vai para a internet. Cortou a pontinha do cabelo e perdeu a salvação. Né? Isso é o legalismo, isso mata a igreja, isso atrapalha a cabeça das pessoas. Né? Isso desatualiza as pessoas, mantém a pessoa debaixo de uma liderança legalista que escraviza, e esse povo todo vive com medo de perder a salvação e medo do diabo, porque o legalista, além de oprimir, não pode, ele só fala do demônio, do cativeiro, e o diabo na tua vida mantém todo mundo escravizado. É os que mais falam do diabo e da condenação, é o legalista, né? Mas quem os condenará se foi o próprio Deus quem nos justificou? Então o que Cristo se tornou da parte de Deus? Sabedoria e a justiça de Deus. Então hoje Cristo é minha justiça. Ah, pastor, o senhor cometeu um erro. Não, isso é a minha justiça humana. Mas diante de Deus eu não tenho justiça própria. Cristo é a minha justiça. Você entende isso? Ele me justificou, me libertou. Então Ele é a minha justiça. Eu não tenho justiça própria. Minha justiça é Jesus Cristo agora. Continuando. Está bem claro isso na sua mente ou não? Então Cristo é tudo para nós. Por isso que a nossa fé só está nele. Então, quem os condenará? É Deus quem os justifica. Então Cristo se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça. Vamos voltar lá agora em 1 Coríntios 1:30. Vamos lá, volta lá. Santificação e redenção. Então Cristo é a minha santificação. Mas como é isso, pastor? Deus me salvou e me pôs em Cristo. Eu entrei na santidade de Cristo, eu estou em Cristo. Então, a minha santidade própria é defeituosa, que eu não consigo ser o santo verdadeiro. Mas como eu estou em Cristo, então Cristo agora é a minha... O que é santificar? É estar separado. Separado para Deus, é de Deus, é separado. Então, como eu fui posto em Cristo, eu estou em Cristo, e a minha santidade pessoal é defeituosa, Cristo agora se torna a minha santificação. Então quando Deus olha para mim, Ele me vê santo em Cristo, santificado, separado. Cristo me separa para Deus, Deus me separa através de Cristo. Então Cristo é a minha santificação. A minha justiça própria não adianta nada. A minha santificação pessoal, olha, eu vou falar assim, não, eu não posso fazer daquilo, eu não posso olhar daquele jeito, eu não posso ter esse pensamento, eu vou me santificar, eu vou me separar de tudo isso, mas a minha cabeça não me deixa ter 100% pensamento puro. Você consegue num dia ter 100% pensamento puro com relação a todas as pessoas que estão ao teu redor? Não consegue. Vocês estão entendendo? Você consegue num dia ter 100% pensamento bom em favor do próximo o dia inteiro? Não consegue. Então eu falho na mente, eu falho no meu comportamento. Como é que eu não consigo ser esse santo? Então eu me escondo em Cristo, na justiça da cruz, estou em Cristo. Ah, Cristo é minha santificação. Ele conseguiu ser. Então eu fui inserido nele. Ele é o verdadeiro santo. Então quando Deus olha para mim agora, Ele me vê santo em Cristo, separado exclusivamente para Ele. Vocês estão entendendo isso? Se eu olhar para mim, eu me condeno na hora. Mas se eu olhar para Cristo, eu consigo ver os olhos de Deus através de Cristo, que me tornou santo, separado para Ele.
Isso é grandioso. Agora, o que eu fiz? Foi o meu jejum que me deu isso? Não. Foi porque eu dei um dízimo na igreja que eu consegui isso? Não. Foi porque o pastor pôs um envelope e falou, faz um voto de R$1000. Não. Foi porque eu subi num monte, fiquei lá a noite toda num frio gelado e busquei um poder. Não, não tem obra humana que me dê isso. Vem de Cristo e me é dado em Cristo gratuitamente. Gratuitamente. Então, Senhor, eu gosto de ser crente agora, Senhor. Eu gosto de ser crente porque eu enxerguei que eu não consigo nada. Enxerguei que a lei é uma espada que me condena, me acusa. Eu não consigo ser o crente que o Senhor quer que eu seja. Mas eu enxerguei uma outra coisa, que eu fui posto em Cristo. E em Cristo eu sou aquilo que o Senhor queria que eu fosse. Tudo me foi dado gratuitamente. Então em Cristo nós somos o que Deus quer que sejamos. Está bem claro isso na sua mente? E qual a outra coisa? A outra coisa, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então o que é a redenção? Cristo se tornou para mim, já é real isso na minha vida. Então o que é a redenção? Você já sabe. Houve a escravatura aqui no Brasil, houve um período de escravidão. Você já me ouviu falar 2000 vezes isso. Aqueles irmãos africanos eram comprados, eles iam trabalhar no pesado, na lavoura, na cana de açúcar, no café. Eles tinham um dono, era o senhor dele, aquele que o havia comprado. A princesa Isabel assinou a lei áurea. Acabou, é a redenção dos escravos, é o fim da escravidão. Quando a lei passou a vigorar, o escravo se tornou livre. Está bem claro isso? Então o que é a redenção de Cristo? Nós nascemos escravos pelo pecado, escravizados na mão do diabo, sem saber que o diabo existia. Quando você era criança, você sabia que o diabo existia? Quando você ia na igreja católica diante lá da santa, você sabia que o diabo existia? Não. Quando você fez primeira comunhão, que nem eu fiz, você sabia que o diabo existia? Eu nem sabia que o diabo existia. Quando você tomava lá a hóstia, punha a hóstia, você sabia que o diabo existia? Eu não sabia que o diabo existia, nem sabia de nada. Mas o diabo existia, eu era escravo do diabo naquela idolatria sem saber. Eu achava que aquilo era verdade. Não é? Eu vim de Adão, nasci escravo do pecado, já sem ter nenhuma liberdade de escolher sim ou não. Eu não sabia que isso era pecado, que eu nasci assim, mas era. Mas na cruz do Calvário, através do sangue derramado, quando eu creio em Cristo, é quando princesa Isabel assinou a lei áurea, acaba com a escravidão. Cristo, quando eu creio nele, se cumpre a redenção na minha vida. Deus me arranca do cativeiro, da mão do diabo, da idolatria, da minha culpa, do meu pecado. Se eu vivia aprisionado em prisões, eu sou arrancado e transportado para o outro reino. Isso é a redenção. Então, eu vou declarar isso na internet. Eu quero que quem me vê pela internet entenda. Todo crente nascido de novo, que aceitou Jesus, recebeu Jesus como único, suficiente Salvador, nasceu de novo, é um crente verdadeiro, ele não é mais escravo, ele não está mais na mão do diabo, nenhuma maldição tem poder sobre a vida dele. Ele é perdoado, ele foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. O diabo não tem domínio sobre a vida dele e ele não pode ser possuído por demônio. A macumba não tem domínio sobre a vida dele, o olho gordo, a inveja, o feitiço, idolatria. Tudo isso é neutralizado porque ele foi redimido pelo sangue da cruz. Só que ele não sabe disso, precisa ser ensinado. Mas quando ele crê em Jesus Cristo, é o
É a lei áurea, redimidos, acabou o cativeiro, acabou a escravidão. É tomado das mãos do diabo e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus Cristo. Então Cristo é a minha redenção. Não adianta ficar 7 dias fazendo uma campanha para ser liberto. Se eu faço isso, eu nunca entendi a redenção na minha vida. Não adianta eu ir diante de uma pessoa que se diz profeta e poderoso, pôr a mão na minha cabeça e falar: sai disso, sai daquilo, porque se eu fizer isso, eu nunca entendi o que é ser redimido na minha vida. Não adianta eu passar óleo na testa, lavar minha casa de óleo para ser liberto, porque se eu fizer isso, eu provo que eu nunca entendi a redenção. Eu não entendo nada do que Cristo fez na cruz. Não adianta pegar sal grosso e falar que sal grosso é ungido, jogar na parede na casa, porque se eu fizer isso, isso é uma macumba disfarçada. Eu nunca entendi a redenção que vem na cruz. Não adianta ficar gritando pro ar, falando um montão de nome de demônio, expulsando os demônios imaginários no ar, porque Jesus nunca gritou no ar para expulsar demônio, nem Paulo ficou gritando pro ar um monte de nome de demônio, porque se eu fizer isso, eu nunca entendi a redenção que vem na cruz. Nunca entendi. Então você vê hoje um monte de gente escravizada, amedrontada, que deixa qualquer pessoa pôr a mão na cabeça dela e sai tomando um passe que parece macumba, não é verdade? Sim ou não? E a pessoa fica pior do que era. Fica pior do que era. Hã? Então, Cristo nos libertou. Eu não sou mais escravo. O diabo não... Não, aí que está. Ele vai ter que ir toda sexta-feira no culto de libertação para ser escravo. Ele nunca sai. Ele nunca sai, porque toda sexta-feira ele vai lá. Você vai de segunda-feira, como é para ganhar dinheiro, é culto de empresário, tem bastante gente. Você vai na terça, já tem pouquinho. Na quarta, do Espírito Santo. Na quinta, mas na sexta-feira, os crentes que se acham encapetados estão lá. Então eles vão lá. E sai demônio disso, e sai demônio daquilo, e põe a mão na cabeça, e põe a mão para trás. Sai, sai, sai. Não é isso? Crente de 10 anos, porque eles não sabem o que é redenção. Eles estão atrás de uma libertação. Eles nunca enxergaram a redenção da cruz, que Cristo os libertou do império das trevas. Eles não crêem. Se você abre para ele Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, eles não acreditam nisso. Eles estão totalmente cegos, nunca viram a redenção. Olha, o dia que você se torna filho de Deus porque creu em Jesus Cristo, nenhum demônio mais entra em você. Nenhum feitiço mais domina a tua vida. Isso é entrar na terra prometida, que é o Evangelho. Vocês estão entendendo? É que a gente vai aprender essas coisas anos depois que se tornou crente. Se você entra numa igreja que só fala do diabo, de maldição, você vai ficar com aquilo na cabeça há anos. Quando a verdade chega, você não consegue acreditar, de tão bitolado que você está. Se você está numa igreja que só fala de demônio o tempo todo, você vai ficar atormentado, vai virar um depressivo. Vai! Porque você vai ficar acuado pelo diabo o tempo todo e você não sabe que foi liberto do império das trevas. Então, está cheio de gente escravizada. Ela é uma crente salva, mas não aprendeu. Essa verdade do evangelho não chegou para ela. Então ela está escravizada nos seus sentimentos, escravizada na sua cabeça, escravizada nos seus temores, supersticiosa com um monte de coisa. Ela nunca entendeu a redenção de Jesus Cristo. Entendeu, Márcio? Você é livre, Márcio, de todas as coisas. O diabo não manda na tua vida. Hã? Olha, se ele é salvo, ele é um livre, mas não aprendeu, então está lá debaixo de cativeiro, debaixo de jugo. Por isso que a gente precisa pregar o evangelho, falar essas coisas para todo mundo ouvir, porque é assim que eles vão crendo e saindo. Então Cristo se tornou da parte de Deus o quê? O fim do cativeiro, a nossa redenção. Então a redenção é que nem a salvação, ela tem dois aspectos. Primeiro, eu sou liberto do império das trevas, liberto do cativeiro, eu me torno filho de Deus livre aqui na terra, mas eu estou preso num corpo de carne. Mas um dia eu vou ter a redenção desse corpo. Esse homem interior vai sair, vou ter um corpo glorificado. É a segunda etapa da redenção. Mas das mãos do diabo, das maldições,
da lei, do cativeiro, das prisões, nós já fomos libertos. Dos espíritos malignos já fomos libertos. Já somos redimidos. Então vamos ver na palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Cristo é poderoso. O que Ele fez na cruz é poderoso. A palavra da cruz é o poder de Deus. É loucura para quem está perdido, mas para quem é salvo, poder de Deus. Então Efésios 1, nós vamos, é no 7, mas vamos ler desde o 3, para isso entrar na tua mente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais, não é aqui na terra, nas regiões celestiais, em Cristo, olha lá. Assim como nos escolheu nele quando antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado, no qual em Cristo já temos, olha o tempo do verbo, é agora. Eu fico pensando, no passado eu fiz isso também. A pessoa encontrou Jesus, é salvo. Aí vai falar assim para ela, ó, você precisa de libertação. A cabeça dela já dá um nó. Então aquela irmã, aquele irmão fica na cabeça dela, sai toda semana. Vocês estão entendendo? A mãe que tem um filho peraltinha, garoto que corre, falar assim para ela, teu filho tem um demônio. Ela vai ficar com a mão na cabeça daquela criança, sai demônio de criança, sai a vida inteira. Vocês estão entendendo isso? Vocês já puseram a mão na tua cabeça e fizeram isso? Tua vida mudou? Já veio aquela irmãzinha que tem revelação a Deus, me revelou que você vai ter uma libertação. Aí, pipi, sui, né? Você já passou por isso? Você devia ter posto a mão na cabeça dela e falar, sai demônio de adivinhação. Devia ter feito isso, é o contrário. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então, vamos lá. Eu parei no versículo 7. No qual temos, olha o tempo do verbo, nós já temos, já é real para nós. Eu me recuso a crer que eu sou escravizado pelo diabo, escravizado pelo pecado, escravizado. Nós não somos, nós somos redimidos, meus irmãos. Né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, não é pelo meu jejum. Não é porque eu gritei muito, bati o pé no chão, passei óleo na cabeça, bebi agorada e joguei sal grosso na minha casa. Não, isso é feitiçaria. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então nós temos a redenção. Ela vem da cruz. Cristo é o nosso redentor. Quem é o redentor? Aquele que redime, que tira a pessoa da escravidão. Então, Cristo me salvou, me tirou da escravidão, me redimiu. Ele é o meu redentor. Vocês entendem o que é ser o redentor? O que redime, que me redimiu do cativeiro. Esse é ser o redentor. Então ele é meu redentor. Eu conheço o Cristo redentor. Ele não precisa estar assim de braço aberto num morro, numa montanha, para falar que é Cristo redentor. Já me redimiu. O redentor é o que redime a pessoa da escravidão. Eu estou empolgado com isso, mas você está também ou não? Você está me olhando assim, achando meio estranho. Estamos indo? No qual temos a redenção. Agora vamos lá para Colossenses. Eu não podia deixar passar. Está aqui o versículo 1, 13, 14.
esses pastores da televisão, das rádios, lessem isso muito e pregassem isso muito para a igreja. O que ele fez por nós? Ele nos libertou da onde? Do império das trevas, nos transportou. Para onde? Para outro reino, o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino nós já temos a redenção e os pecados, e a remissão dos pecados. Os pecados foram retirados, apagados, perdoados. Então, meu irmão, ele nos libertou do império. O império tem um rei, o rei tem muitos súditos. Quem é esse? O líder desse império das trevas é o diabo. Então, ele me libertou do império das trevas, me transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor, e estou em Cristo. Neste reino, porque eu estou lá, eu tenho a redenção, sou um redimido, sou um liberto, sou cheio do Espírito Santo. O diabo não toca na minha vida. Jesus tampou todas as brechas. Eu não consigo tampar a brecha, porque eu sou defeituoso. Por isso Jesus tampou todas as brechas na cruz do Calvário, no qual temos a redenção. Outra tradução diz redenção pelo seu sangue, e os meus pecados e a remissão de todos os pecados. Então, todo crente salvo que crê em Cristo é um liberto do império das trevas. Agora, chega para essas pessoas que toda sexta-feira estão no culto da libertação, fala assim, olha nos olhos dela e fala assim: você foi liberta do império das trevas. É capaz de ele falar assim: está amarrado. É capaz. É ou não é? É capaz. Eles não creem. Chega para o irmão e fala: meu irmão, Cristo te libertou do império das trevas, o diabo não tem domínio sobre a sua vida. Ele vai ficar assim, ele não crê, não consegue acreditar que Cristo fez isso por ele. Chega para quem só fala em maldição: Cristo se fez maldito, ele te libertou das maldições da lei, ele te redimiu. Ele não acredita, ele quer quebrar a tal de maldição, ele acha que ele tem poder para quebrar a maldição. Só Cristo tem poder de quebrar a maldição. Chega para um pastor que toda sexta-feira só fala do diabo e grita e quer expulsar o demônio de todo mundo, daquele monte de crente. Fala assim: pastor, você acredita que essa gente foi liberta do império das trevas, transportada? Ele não acredita, ele nunca vai pregar isso ali na igreja dele, porque não acredita, mas não está aqui. Para quem que ele falou isso? Não é para a igreja? Não é para crente que nem eu, que nem você, comuns? Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para outro reino, para uma outra dimensão. O crente salvo, ainda que more na mesma casa, no mesmo bairro, trabalhe na mesma empresa, continue com a mesma cara, no espírito ele foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Neste reino ele tem, onde está a redenção? Em Cristo. Neste reino temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados. Tem ou não tem? Então viva isso. Você tem que receber a palavra e crer. Então nada mais vai me aprisionar. Eu posso ter muito problema com você, mas eu não sou aprisionado por isso. Eu não sou aprisionado por esses temores mais, porque eu estou vivendo isso. Eu creio que fui liberto do império das trevas. O diabo não tem essa vantagem mais de me pôr medo dele, e nem de você, porque eu estou vivendo o evangelho. Isso não está só aqui na Bíblia, está vivo dentro do meu coração. Não está vivo dentro do seu coração? O que importa é a Bíblia estar viva dentro de nós, viva, real, verdadeira, acesa dentro de nós. Isso é viver pela fé. Então viva isso em todos os momentos na sua vida. Quanto mais crise, mais entre nisso e acredite. Não se entregue para o mundo emocional escravizado que todo mundo tem. Hebreus 9, vamos lá. E essa redenção é uma coisa que tem prazo de validade?
ela dura só algumas semanas, depois eu volto a ser escravo de novo. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Olha lá. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, onde? Celestial. E uma vez por todas, e tendo obtido o que Cristo conquistou para nós? Ele obteve uma eterna redenção. Essa redenção, ela é eterna, ela não tem fim. Isso significa que ela não é interrompida, ela é eterna. E uma vez que você foi redimido e liberto, você eternamente vai ser redimido e liberto, porque é uma redenção eterna, que não tem fim. Quando Cristo liberta, Ele liberta mesmo, e não fala assim para mim, ó, toma cuidado agora, senão você vai voltar para a escravidão. Não, Ele me liberta e me mantém liberto pelo seu poder, porque Ele me comprou com o seu sangue. Ele não me liberta e fala assim, agora se vira aí com o diabo, sai fazendo um montão de coisas, senão ele vai te pegar de novo. Não, Ele me liberta e me mantém liberto, redimido. É a garantia do sangue dele, Ele me mantém. Uma vez que Ele fez isso, não tem volta. Vocês entendem isso? Crê nisso? Fomos libertos, meu irmão, está aqui. Ele obteve para nós o quê? Uma eterna redenção, uma redenção que não tem fim. Então vamos terminar onde começamos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. O que diz? Mas vós sois dele, fomos comprados pelo seu sangue, somos dele, somos propriedade exclusiva dele. Vamos ler só um versículo, né? Só um versículo, Atos 20, 28, olha lá. Atos 20, 28, o que diz? Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele diz no versículo 28, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Então, além de tudo, nós somos comprados com o sangue de Jesus, nós somos propriedade exclusiva dele. Ele nos comprou, nos adquiriu com seu próprio sangue. Então, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então o que é se gloriar no Senhor? Ah, Senhor, eu me glorio em Ti, eu me alegro em Ti por essas verdades. Eu não confio na sabedoria humana, na força humana. O Senhor é a minha glória, eu vou me alegrar em Ti, eu vou me jubilar em Ti, eu vou Te louvar. Eu me regozijo no Senhor, não em feitos humanos. Eu me glorio no Senhor. Para aquele que se gloriar em quem? No Senhor. Então, fale para Deus quando você puder: Senhor, eu te adoro, o Senhor me salvou, me redimiu, o Senhor é a minha glória, eu me glorio, me alegro, me satisfaço, me regozijo, eu tenho paz, tenho prazer em Ti. Fale isso para Ele, porque aquele que se gloria vai se gloriar em quem? Vai se gloriar no Senhor. Então nós vamos ficando por aqui e vamos dar continuidade na semana que vem, tá bom, queridos? Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso que falamos? Você crê de todo o coração ou não?